Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ethan de Geografia. Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de assuntos que a gente já deu, tanto do capítulo 2 como do capítulo 3, certo? Espero que vocês estejam atentos a cada coisa que eu falar aqui. Vocês anotem, porque são tópicos que eu acho importante e que talvez, muito provavelmente, esteja na avaliação. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, certo? Vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês acerca da revisão é a questão das bacias hidrográficas aqui do Brasil, certo? Aqui no Brasil existem inúmeras bacias hidrográficas, só que algumas bacias dessas aqui do Brasil, elas se estendem para outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, certo? Uma das poucas bacias hidrográficas que está em território brasileiro 100%, 100% eu falo, toda a sua extensão da bacia está em território brasileiro 100%. É a bacia do Rio São Francisco, certo? Então, a bacia do Rio São Francisco ela está 100% em território brasileiro, certo? Diferentemente da bacia do Paraná, da bacia amazônica, certo? Então, a bacia do São Francisco, ela está 100% dentro do território brasileiro, certo? O segundo tópico, as características da hidrografia do Brasil, certo? Existem dois tipos de hidrografia aqui no Brasil. A exorreica EXORREICA, a exorreica e a endorreica. A exorreica é que recebe a alimentação de riachos e pequenos córregos, né, de água potável, de água doce, para o seu abastecimento. A endorreica, ela é alimentada por aquíferos, ou seja, por depósitos de águas subterrâneas, certo? Vamos lá. Terceiro tópico. Por que no Brasil não há formação de montanhas com altitudes elevadas? Simples. Se a gente for levar para a questão da geologia, a formação geológica do Brasil é muito antiga, certo? Já a das montanhas, de regiões que possuem montanhas, são chamados de dobramentos modernos, certo? Então, no Brasil, não tem tantas elevações assim, porque a formação geológica do terreno brasileiro é mais antiga. Se liguem nisso aí, certo? Próximo. Em termo histórico-geográfico, o Brasil passou por processos de colonização. E algumas atividades comerciais ajudaram o Brasil, de certa forma, a se desenvolver e a se expandir, certo? Uma delas foi a pecuária, gente. A pecuária teve um papel importantíssimo na expansão do Brasil para o interior, certo? Por quê, professor? Porque antes a colonização do Brasil só era na parte litorânea, no litoral. A partir da criação de gado, né, os fazendeiros começaram a adentrar no interior do Brasil, certo? Então a pecuária teve um papel decisivo no processo de interiorização do nosso país. Próximo. Durante esse processo existia dois tipos de colônias, gente.
dois tipos de colônias. Tudo isso que eu estou falando, anotem. Existiam dois tipos de colônia. Primeira colônia, a colônia de exploração, a colônia que explorava os recursos naturais e minerais do país, né? Essa colônia ela foi responsável pela exploração do pau-brasil e dos minérios existentes aqui, certo? Depois das invasões holandesas e francesas, começou-se o processo de colônia de povoamento, que é povoar o Brasil contra a invasão de estrangeiros, certo? Então existiu a questão da colônia de exploração e da colônia de povoamento. Beleza? Vamos lá. Bom, como eu falei, e agora eu vou novamente falar, o processo de ocupação do Brasil começou pelo litoral para depois ir para o interior, certo? Então, o processo de ocupação do Brasil começou do litoral, das praias, e foi para o interior. Então, os litorais foram as primeiras áreas do Brasil a serem ocupadas, certo? Depois dessa ocupação, começaram a surgir as primeiras formas de governo no Brasil. A primeira forma de governo no Brasil foi as capitanias hereditárias, certo? Foram criadas capitanias hereditárias, no qual só duas capitanias deram certo. A de São Vicente, que hoje é conhecido o estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Depois veio os governos gerais, certo? Mas a primeira forma de governo do Brasil foi as capitanias hereditárias. Certo, pessoal? Esses são os tópicos, as dicas que eu estou dando para vocês. Então fiquem bem atentos a essas dicas, anotem, estudem também os capítulos, certo? Qualquer dúvida eu estou aqui, beleza? Bom dia, beijos, abraços e cuidem-se, certo? Tchau, tchau.